Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre função, galera. Vamos introduzir o estudo sobre função, conhecer o beabá da função inicialmente. Esta aula está dividida em alguns módulos. O assunto função é um assunto muito extenso, então nós dividimos em partes. Vamos agora, nessa primeira parte, fazer a introdução da função. Depois, num outro módulo, a gente vai aprofundar mais na função afim, na função composta, função inversa, função modular. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, galera, para darmos o pontapé inicial aí ao estudo de função. Bom, o que nós preparamos para a aula de hoje, galera? Nós preparamos, vamos trabalhar aí o conceito de função, para que você entenda o que é isso. Vamos falar sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. E também vamos definir o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora. Na sequência, fazer também alguns exercícios aí envolvendo esses assuntos. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá, galera. Comecemos então falando de função. O que é uma função, professor? Veja bem, eu tenho dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Então, nós denominamos função de A em B, então tem que se estabelecer uma ordem, então a ordem é de A em B, a toda relação em que cada elemento de A associa a um elemento de B. Então, repetindo, o que é uma função? Uma função, dado dois conjuntos A e B, diz-se função de A em B, olha só a ordem que eu estou estabelecendo, de A em B, diz-se função de A em B, se para cada elemento de A eu estiver um elemento em B associado a ele. Se isso acontecer, é uma função. Caso não aconteça isso, não é uma função. Então, é necessário existir uma relação de cada elemento de A com um elemento de B. Olha só, eu disse com um elemento de B. Eu não posso ter um elemento de A com mais de um elemento de B. Para cada elemento de A, eu tenho que ter um elemento em B associado. Tranquilo? Bom, vamos representar, esquematizar esta definição. Então, eu tenho aqui, eu vou chamar de x a variável independente e y a variável dependente. Então, eu tenho aqui um conjunto A, B, C, D. Esse conjunto eu vou chamar de conjunto A. E tenho também um conjunto B, que é o conjunto E, F, G, H, I e J. Então, eu tenho dois conjuntos A e B. E eu vou associar cada elemento de A a um elemento de B. Ok? Tipo assim, vou associar o A ao E, vou associar o B ao F, vou associar o C ao H e vou associar o D ao G. Galera, obviamente, esta associação ela tem que respeitar uma lei de formação. Então, vai existir uma função, uma sentença matemática que vai relacionar cada elemento desse conjunto A um elemento do conjunto B. Obviamente, isso vai existir. Nós estamos exemplificando partindo do pressuposto que existe essa função e que a associação que nós fizemos foi essa. Tá? Observem que não sobrou nenhum elemento aqui no conjunto A, correto? No conjunto B sobrou, professor. No conjunto B pode sobrar. Não pode sobrar no conjunto A. Professor, e se sobrar elemento no conjunto A? Se sobrar elemento no conjunto A, quer dizer que não é função. Porque a função é uma sentença que vai associar cada elemento do primeiro a um elemento do segundo. Então, se não existir essa relação, essa associação, e ficar elemento de fora, então aquela expressão não representa uma função, ok? Então, nesse caso, beleza, é uma função, porque todos os elementos estão associados. Repito, do outro lado, não tem problema sobrar,
ok? O que não pode é no primeiro conjunto. Os elementos do primeiro conjunto representam o domínio e os elementos que recebem a flecha, que estão associados ao conjunto, ao primeiro conjunto, são chamados de conjunto imagem, e todos os elementos do conjunto B são chamados de contradomínio. Então eu tenho domínio, contradomínio e conjunto imagem. Daqui a pouco nós vamos detalhar mais essa questão aí de domínio, contradomínio e imagem, beleza? Então nesse pontapé inicial é só para nós definirmos isso. Vamos deixar claro essa relação de função, quando que é função e quando que não é função. Até porque é muito comum em alguns concursos, determinadas bancas nos darem uma situação, uma relação e perguntarem para a gente fazer a afirmativa, se é ou não é função. Então a gente, através do gráfico, nós temos que saber identificar se é ou não uma função. Então veja bem, eu tenho aqui um gráfico associando os elementos do conjunto X ao conjunto Y. Observe que eu tenho aqui o 1 está associado ao B, o 2 está associado ao B, o 3 está associado ao C e o 3 também está associado ao D. Aí eu pergunto para os senhores, esse esquema representa uma função ou não? Professor, como que eu sei? A resposta é não. Por quê, professor? Porque para ser função, algumas coisas têm que acontecer. Primeira delas, não pode sobrar nenhum elemento no primeiro conjunto. Ah, professor, não sobrou nenhum. Beleza, não sobrou. Segunda questão, cada elemento do primeiro conjunto só pode associar a um elemento do outro. Não pode associar a mais de um. O 1 está associado ao B, beleza. O 2 está associado ao B, beleza. Agora o 3 está associado ao C e ao D, aí não está beleza, porque ele está associado a dois elementos, não pode associar a dois elementos, só pode associar a um elemento. Então, esta esquematização não representa função. Então, nós dizemos que não é uma função, porque o 3 está associado com dois elementos. Entendido? Beleza? Bom, vamos ver um outro exemplo. Agora eu tenho um outro esquema, onde o 1 não está associado a nenhum elemento, o 2 está associado ao B e o 3 está associado ao E. Também não é uma função. Por que que não é uma função? Porque ficou um elemento no primeiro conjunto sem estar associado a um elemento do outro. Isso não pode acontecer, galera. Não pode. Para cada elemento do primeiro, eu tenho que ter um elemento no segundo conjunto. Se ficar um indivíduo de fora, um elemento de fora, não é função. Repito, não pode sobrar no primeiro. No segundo, não tem problema sobrar. Aqui está sobrando, não tem problema, tá? Professor, o mesmo elemento pode receber mais de uma flecha? Pode, aqui ó, o B recebeu duas, não tem problema. O que não pode é daqui sair duas flechas, só pode sair uma, ok? E não pode ficar ninguém sem estar associado a um elemento do outro conjunto. Então isso aqui não representa função também. Não é uma função, porque o elemento 1 não está associado a nenhum elemento no conjunto Y. Terceira esquematização. Olha só, eu tenho agora o 1 está associado ao A, o 2 está associado ao C e o 3 está associado ao D. Isso aqui, professor, representa uma função? Representa uma função. Por quê? Porque não sobrou nenhum elemento no primeiro conjunto e todos estão associados a um e a somente um elemento do outro conjunto. O 1 está associado somente ao A, o 2 somente ao C e o 3 somente ao D. Então, nesse caso, representa uma função. Então, isso aqui é uma função. Bom, eu costumo também fazer a seguinte associação para que você não esqueça quando que é função, quando que não é função. Eu costumo associar da seguinte forma. Imagine que o primeiro conjunto seja um conjunto formado por filhos. Só filhos podem estar no primeiro conjunto.
E imagine o segundo conjunto, que é o conjunto de pais, ou pelo menos candidatos a serem pais, ok? Então, no primeiro é só filho, no segundo tem uns que são pais e tem outros que não são pais, mas aqui pode ficar elementos. Eu pergunto para vocês, né? Biologicamente, um filho só tem um pai, biologicamente. É claro que na vida prática ele pode ter outros pais de criação, mas biologicamente ele só tem um pai. Por isso que daqui nenhum filho pode estar associado a mais de um pai. Ele só pode estar associado a um. Um pai pode ter 2 filhos, normal, mas o filho não pode ter 2 pais biológicos, ok? Por isso que daqui só pode sair uma flecha. E aqui não pode sobrar. Por que não pode sobrar? Porque como que vai existir filho sem pai biológico? Não tem como. Alguém tem que fazer essa produção aí. Então não tem como o filho não ter nenhuma associação, não ter um pai biológico, ok? Por isso que não pode sobrar. Então se acontecer de um filho ter 2 pais ou do filho não ter nenhum pai, não é função. Entendem isso? Então, para cada filho, um pai associado a ele. Agora, nada impede de ter um pai associado a vários filhos. Normal. Mas desde que somente o filho só tenha associação a um único pai. Beleza? Então, fica a dica aí. Bom, vamos falar agora de domínio de uma função. O que é o domínio de uma função, professor? A gente chama de domínio o conjunto onde a função é definida. Aonde que a função é definida? Se eu digo função de A para B, ela está sendo definida em A. Se eu digo função de B para A, ela está definida em B. Se eu digo função de C para D, ela está definida em C. Ok? É assim que eu observo aonde que a função está sendo definida. Então, os elementos desse conjunto, todos eles fazem parte do domínio da função, ok? Ou seja, ele contém todos os elementos para os quais a função deve ser definida. Então, vamos lá, ó. Olha só o exemplo. Aqui eu tenho uma função de x para y. Professor, como o senhor sabe que é de x para y? Pela orientação da seta. A seta está saindo de x em direção a y. Então, eu tenho uma esquematização de função definida de x em y. Beleza? Bom, qual é o domínio dessa função? Domínio é o conjunto formado por todos os elementos onde a função é definida. Como ela está definida em x, todos os elementos que estão dentro de x fazem parte da função, do domínio dessa função. Portanto, os elementos 1, 2 e 3. Conclusão, o domínio da função é composto pelos elementos 1, 2 e 3. Entendem isso? Belezinha, né? Contradomínio. O que é o contradomínio? Contradomínio é o conjunto que contém os elementos que podem ser relacionados a elementos do domínio. Em outras palavras, é o conjunto onde a função toma valores. Então, eu tenho aqui uma esquematização do conjunto x em y. O que o contradomínio está, como que o contradomínio está sendo definido? Ele está dizendo aqui que é o conjunto formado por todos os elementos que são passíveis de se relacionarem com o primeiro conjunto. Então, eu tenho aqui o conjunto y e ele é formado por A, B, C e D. Qualquer um desses valores pode associar a 1, 2 e 3. Independente do valor estar ou não associado. Se ele está aqui dentro, ele faz parte do contradomínio. Então, contradomínio é o conjunto formado por todos os elementos que podem se relacionar com o primeiro. Que podem, não que se relacionam. Então, quando a gente diz podem, entra os que relacionam e entra os que não relacionam. Olha só, o A, o B e o D estão se relacionando com o primeiro. O C, não. Mas isso não quer dizer que ele não faz parte do contradomínio. Ele está aqui dentro? Está. Então, ele faz parte do contradomínio, independente de relacionar ou não. Então, o contradomínio entra todos os elementos. Beleza? Então, o contradomínio é o conjunto formado pelas letras A, B, C
e D, que são todos os elementos que estão à disposição para poder fazer esse relacionamento. Em outras palavras, naquele exemplo que eu dei de pai e filho, são todos os candidatos a serem pais, independente de ser ou não ser, ok? Imagem de uma função, galera. O que é o conjunto imagem? O conjunto imagem, galera, é o conjunto formado pelos valores que efetivamente se relacionam com o primeiro. Agora, eu só posso levar em consideração aqueles que se efetivaram no relacionamento. Eu tenho candidatos. Uns se relacionarão, outros não. No conjunto imagem, só entra os elementos que se relacionaram com o primeiro. Então, veja bem. O conjunto imagem é, pois, sempre um subconjunto do contradomínio. Então, eu tenho aqui o conjunto X, que é 1, 2, 3, o conjunto Y, que é DBCA. Aí eu pergunto para os senhores, quem desse segundo conjunto está associado ao primeiro? O D está? Está. O B está? Está. O C está? Não. Então, o C está fora. O A está? Está. Então, o A, o B e o D estão se relacionando com o primeiro conjunto. Dessa forma, o conjunto imagem é somente formado por A, B e D, que são os elementos que se relacionaram com o primeiro conjunto. Então, está aqui, ó, o conjunto imagem é formado pelos elementos A, B e D. Tranquilo? Belezinha? Entendido o que é domínio, contradomínio e imagem? Beleza. Vamos agora voltar novamente a falar de domínio de uma função. Só que agora de forma prática, tá? Vendo valores e aprendendo como que se calcula o domínio dada uma função, ok? Então, veja bem, eu tenho a seguinte situação. Determine o domínio das funções abaixo. Então, agora vai ser apresentada uma função e eu preciso encontrar o domínio dessa função. Bom, são vários casos que a gente vai analisar aqui. Eu vou repassar os principais dele. Anotem com muito carinho, preste atenção, porque cada caso é uma visão diferente, é uma forma de tratamento diferenciada. Beleza? Então, ó, primeiro caso. O primeiro caso é esse caso aqui. F de x igual a 5x mais 3. O que é o domínio da função? O domínio são todos os valores que o x pode assumir de tal forma que não comprometa essa função, que ela não perca a sua característica, que ela não se desqualifique enquanto uma sentença matemática, ok? Então, eu tenho f de x igual a 5x mais 3. Galera, nesse primeiro caso, toda vez que eu tiver um x, porque a gente tem que analisar que um número pode ser apresentado na forma fracionária. Então, quando eu apresento ele na forma fracionária, eu tenho a parte de cima, que é o numerador, ok? E eu tenho a parte de baixo, que é o denominador. Então, numerador e denominador. Denominador, ok? E aqui é o meu numerador. Bom, por que eu estou falando isso? Porque se o x está na parte de cima, é um tratamento que eu dou. Se ele está na parte de baixo, é outro tratamento, beleza? Aqui, se vocês observarem, eu não tenho nada embaixo, ok? Então, o x se encontra no numerador. Toda vez que isso acontecer, como que fica o domínio da minha função? O domínio da minha função ele vai ser expresso da seguinte forma. Domínio da função f de x é igual a R. Quem é R, professor? R é o conjunto dos números reais. O que eu quero dizer com isso? Que x pode ser qualquer valor, positivo, negativo, 66, tapa na orelha, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser uma raiz, pode ser qualquer valor. Entenderam? Por quê? Porque ele está no numerador e não existe nenhuma restrição com relação ao numerador. Por isso, o domínio da função, quando x está no numerador,
ele admite qualquer número real. Esta é a resposta. Professor, independente da expressão, se o x estiver no numerador, o tratamento é esse? Isso mesmo, galera. Beleza? Resposta, todos os números reais. Tranquilo. Vamos ver um outro caso. Esse aqui é o mais simples, quando o x aparece no numerador. Segundo caso. 5x mais 3, só que agora eu vou fazer isso aqui, ó. No segundo caso, ó, vou colocar a raiz aqui, ó. Raiz quadrada de 5x mais 3, beleza? Olha só. O x continua no numerador, só que com um porém. Agora ele apareceu com uma raiz quadrada. Aí eu tenho algumas observações. O que a gente aprendeu com relação a uma raiz cujo índice da raiz é um índice par? Porque aqui no radical vai o índice da raiz. E nós aprendemos que se o índice for par, o radicando, que é o elemento que vai aqui dentro, ele não pode ser negativo. Lembram disso? Não tem como, dentro do conjunto dos números reais, eu estou falando dentro dos reais, não tem como eu encontrar a raiz quadrada de menos 16. Se é raiz quadrada, não pode ser negativo. Aliás, não só a raiz quadrada. Se o índice aqui for par, 2, 4, 6, 8, 10, não existe raiz com índice par de um valor negativo, ok? Então, a restrição que eu tenho, se o índice for par, então olha só, veja bem, índice par, ok? Índice par. Se o índice for par, o que acontece? O radicando tem que ser maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Então, índice par, o radicando, ó, maior ou igual a zero. O que é o radicando? É o cara que está aqui dentro da raiz. Então, nesse exemplo que eu dei, eu tenho 5x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Agora, eu vou isolar a variável x. 5x maior ou igual a menos 3. O 5 está multiplicando, passo ele dividindo, então x maior ou igual a menos 3 sobre 5. Galera, está aqui, ó. O domínio dessa função fica definido da seguinte forma. Domínio de f de x vai ser igual a todo número real, x pertence a R, quer dizer que x pode ser qualquer número real. Aí eu coloco uma barrinha, quer dizer tal que, desde que x seja maior ou igual a menos 3 sobre 5. Essa é a resposta, ok? Então, qual é o domínio desta função aqui? O domínio é que x pode ser qualquer número real, desde que ele seja maior ou igual a menos 3 sobre 5. Tranquilo? Essa seria a resposta para essa questão aqui. Se o índice for par, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, ok? Beleza. Professor, e se o índice não for par? Porque eu não tenho uma raiz só de índice par. Eu tenho uma raiz e a minha raiz pode ser ímpar. Então, vamos lá, ó. Índice ímpar. O que acontece se o índice for ímpar? Agora, ímpar, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Se o índice for ímpar, acontece que o radicando não pode ser negativo, professor? Não, ele pode ser negativo. Por quê? Porque existe raiz de número negativo se o índice for par. Por exemplo, olha aqui, ó, menos 8. Se for raiz cúbica, se for ímpar o índice, existe raiz. Qual é a raiz de menos 8? A raiz de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2
vezes menos 2, vezes menos 2, 3 vezes, dá menos 8. Olha só, menos 2 com menos 2, menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, mais menos. 2 vezes 4, 8. Menos 8. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Observe que existe raiz. Tá? Então, existe raiz de número negativo? Existe. Qual é a condição? Que o índice tem que ser ímpar. Então, nesse caso, não tem restrição. Se eu tiver uma raiz e o índice dessa raiz for um índice ímpar e esse número estiver no numerador, nós estamos falando de numerador, não existe restrição. Então, qual vai ser, professor, o domínio se o índice for ímpar? O domínio da função f de x vai ser todo número real, igual ao primeiro caso, sem problema nenhum. Tranquilo? Beleza, né? Vamos agora para outro caso. Olha só, agora apareceu uma função onde o x está no denominador. Vixe, professor, agora no denominador, o que eu faço? Galera, o que não pode acontecer num denominador? Porque isso aqui é uma fração. E o que é fração? É uma coisa dividida por outra coisa. E o que não pode acontecer numa divisão? Numa divisão, o denominador não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque não existe divisão por zero. Zero multiplicado por qualquer coisa é sempre zero. Então, não tem como dividir por zero. Então, a única restrição que nós temos no denominador é que não pode ser zero. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas não pode ser zero, ok? Sendo assim, o que eu vou ter que fazer? Como o x está no denominador e o denominador não pode ser zero, eu vou ter que pegar a expressão que está aqui, que é x ao quadrado mais 4x menos 5, e fazer isso diferente de zero. Ok? Não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Galera, o que eu tenho aqui é uma sentença do segundo grau. Ok? Então, eu tenho uma sentença do segundo grau. Então, eu tenho que resolver através daquela formulazinha da equação do segundo grau. Acha-se o valor de delta, depois vai para a fórmula de Bhaskara, determina o x1 e x2. Nós vamos encontrar os possíveis valores que não pode ser atribuído a x, porque se atribuir vai dar zero, e não pode ser zero no denominador. Beleza? Então, como que eu faço isso? Você pode fazer ou através do delta. O que é o delta? Lembram lá da equaçãozinha do segundo grau? B ao quadrado, B é 4, 4 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 5. Aí eu tenho delta igual 4 ao quadrado, 16, menos com menos, mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, 20, 16 mais 20, 36. Pronto, achei delta. E agora? Vai para a fórmula da equação do segundo grau. X igual a menos B, quem é o B? É 4, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 36. Tudo isso dividido por 2 vezes A, que é o valor do 1, que é 1, o valor do A. Então, eu vou ter que x é igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6, 6 dividido por 2 vezes 1, 2. Quem é o x1? É menos 4, mais 6 dividido por 2. 6 menos 4 é 2, 2 dividido por 2, 1. Pronto, achei uma resposta, 1. Qual é a outra? X, duas linhas. Eu vou ter menos 4, menos 6 dividido por 2. Quanto que é menos 4 com menos 6? Dá menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Está aqui a outra resposta. Bom, tudo isso tem que ser diferente, tá? Não é igual, é diferente. Por quê? Porque não pode ser esse valor. Esse valor vai fazer dar zero, ok? Como que fica a minha resposta, professor? Então, a resposta vai ficar assim, ó. Agora que eu descobri quais são os dois valores que fazem zerar
equação do segundo grau, então eu vou dizer que o domínio dessa função, d de f de x, vai ser x pertencente aos reais, quer dizer que x pode ser qualquer número real, a barrinha tal que, desde que x seja diferente de menos 5 e, vou apagar aqui, ó, e x seja diferente de 1, que são as duas respostas que eu encontrei, 1 e menos 5. Então, o domínio fica expresso dessa forma. X pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 5 e x tem que ser diferente de 1. Porque a gente já viu que esses dois valores fazem com que a equação, a sentença, seja 0 e não pode ser 0. Beleza, galera? Tranquilinho, né? Professor, toda vez eu vou ter que fazer isso? Se for uma equação do segundo grau aqui embaixo, sim. Se uma sentença do segundo grau, você tem que resolver com uma equação do segundo grau. Às vezes acontece de ser uma função do primeiro grau, aí é mais fácil, mais simples. Mas assim, você tem que pegar ela e fazer diferente de 0. Ok? Beleza. Quarto caso, galera. E se aparecer uma raiz aqui embaixo, professor? Bom, se aparecer uma raiz, aí eu tenho que fazer outra analogia. Aqui eu tenho que, primeiro, o x está no denominador. Eu já sei que ele não pode ser 0. Agora, apareceu a raiz, aí eu tenho que tomar cuidado. O que eu aprendi a respeito da raiz? Se o índice da raiz for par, o radicando tem que ser maior ou igual a 0. Foi isso que nós aprendemos. Porém, o x está no denominador. Pelo fato dele estar no denominador, ele não pode ser 0. Então, eu não vou poder mais dizer maior ou igual. Eu vou poder dizer somente maior que 0, porque ele não pode ser 0. Ok? Então, é só maior. Cuidado que não posso usar agora aquele traço aqui embaixo, dando a entender que é maior ou igual. Portanto, não pode ser igual, é só maior. Ok? Beleza, então eu vou pegar o x ao quadrado menos 5x e vou fazer isso maior que 0. Ok? Eu tenho aqui uma equação do segundo grau incompleta. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau incompleta? Bom, você pode jogar lá na fórmula da equação do segundo grau, dizer que o c vale 0 e resolver, ou você pode aplicar uma regra prática, nesse caso aqui. Eu tenho o A, eu tenho o B e não tenho o C. Quando eu tenho uma situação dessa, uma equação do segundo grau, onde eu tenho o A, tenho o B, mas não tenho o C vale 0, a regra é assim, o x' é igual a 0 e o x duas linhas vai ser o oposto de B dividido por A. Essa é a regra prática. Então, eu não preciso jogar na fórmula da equação do segundo grau. Eu aplico essa regra. Eu sei que uma resposta vai ser 0 e a outra vai ser o oposto de B dividido por A. Então, eu tenho aqui que x1 é 0. E quem é o x2? É o oposto de B. Quem é o B? Menos 5. Então, vai ser o oposto de menos 5 é mais 5. Dividido por A. Quem é A? 1. Então, 5 dividido por 1, 5. Então, resposta 0 e 5. Essas são as respostas. Bom, esses valores fazem com que isso aqui seja igual a 0. Então, vai ficar como o meu domínio? Olha como que é a resposta. Domínio de f de x vai ser igual a todo número real, tal que x tem que ser diferente de 0 e x, diferente de 0 não, desculpa, aqui não é diferente não. X tem que ser maior que 0, tá? X tem que ser maior que 0, não pode ser 0, ok? E x vai ter que ser diferente de 5, ok? X tem que ser maior que 0 e diferente de 5, ok? Aí veja bem, professor, o senhor colocou x maior que 0,
Mas olha só, o que vai acontecer se eu colocar 1, professor? Se eu colocar 1, eu vou ficar aqui, 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1, 5. 1 menos 5 é menos 4. Professor, eu não posso. Não pode ser 1. Então, o x maior que 0 não vai atender. Por quê? O 1, o 2, o 3 não satisfaz. Então, qual que é o único que atende, professor? Vai ser para valores maiores que 5. Então, nesse caso, aí eu mudo a resposta, porque não satisfaz. Então, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 5. Maior não pode nem ser igual a 5. Por quê? Se ele for igual a 5, 5 ao quadrado 25, 5 vezes 5, 25, e 25 menos 25 é 0. Não pode ser 0. Então, ele tem que ser maior que 5. Ok? Então, a resposta vai ficar desse jeito aqui. Observe que mesmo eu encontrando 0, eu não posso colocá-lo lá, porque vai existir valores que vai fazer com que isso seja negativo. Você tem que estar atento para isso. Tá? E como que eu descubro? É só você verificar, substitui um valor maior que 0 aqui, 1, 2, 3, e faz esse cálculo e vê se dá negativo. Se der negativo, não pode. Ok? Então, a resposta é x maior que 5. A outra forma de você identificar seria jogando na reta. No primeiro caso, ele diz que x tem que ser maior que 0. Então, maior que 0 é para a direita. Aí depois você faz o gráfico do outro. X tem que ser maior que 5, 5 está aqui, maior que 5. Aonde que eles são comuns? Eles são comuns só do 5 para lá. Só aqui, nessa região daqui para lá, que eles são comuns. Então, a resposta é x maior que 5. Essa região aqui, ó, nessa região, não tem 5. Então, não tem intersecção entre eles. Não pode ser admitido esse valor. Ok? Isso é uma outra forma de nós encontrarmos a resposta também. Beleza? Ok, né, galera? Bom, vamos lá então. Vamos dar uma complicada aí. Nós vimos casos bastante simples de resolver. Por quê? Porque ou o x só estava em cima, ou o x só estava embaixo. Entenderam? E aí eu só precisava analisar ele de forma individual. E se eu tiver uma situação onde aparece em cima e embaixo, professor? Aí muda de história. Então, veja bem. Eu vou ter que analisar os dois casos separadamente. Primeiro, vou analisar o caso do x que está na parte de cima. O que eu aprendi na parte de cima? Que o x na parte de cima pode ser qualquer número real. Mas se ele estiver envolvido por uma raiz, eu tenho que tomar cuidado. Verifique, o índice é par ou é ímpar? O índice é par, é raiz quadrada. Então, o que não pode acontecer no índice par? Não pode ser negativo. Então, a primeira analogia é que 2x mais 5 tem que ser maior ou igual a 0. Professor, maior ou igual a 0? Sim, porque pode ser 0, só não pode ser negativo. Então, eu tenho que 2x tem que ser maior ou igual. Passo o 5 para o outro lado, ele vai negativo. Depois eu passo o 2 dividindo, eu vou ter menos 5 sobre 2. Está aqui. Encontrei a restrição da parte de cima. Qual é a restrição da parte de baixo? A parte de baixo é x menos 2. O que não pode acontecer na parte de baixo? Não pode ser 0. Então, x menos 2 tem que ser diferente de 0. Portanto, x tem que ser diferente de 2. Então, o que eu aprendi? Que aqui em cima pode ser qualquer valor, desde que seja maior ou igual a menos 5 sobre 2. E aqui embaixo não pode ser 2. Então, como que fica a minha resposta? Fica assim, ó. X pertence aos reais, tal que x pode ser qualquer valor maior ou igual, x maior ou igual a menos 5 sobre 2, e x diferente de 2, ok? Eu coloco as duas respostas, porque eu sei que ele não pode ser 2 e ele tem que ser maior ou igual a menos 5 sobre 2. Então, fica daquele jeito ali. Tranquilo? Beleza? Então, isso que é domínio de uma função, galera.
A banca vai colocar uma função e vai pedir para você fazer o julgamento. Obviamente, ela vai dar uma série de alternativas, onde você vai ter que ver qual delas corresponde ao domínio que satisfaça isso daqui. E aí você vai fazer a analogia de acordo com os casos que eu acabei de explicar aqui. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns testes sobre isso. Bom, vamos lá. Classificação das funções, galera. Veja bem, sendo função, ela pode se enquadrar em 4 formas. Dependendo de como é esta relação de uma com a outra, ela pode ser classificada como injetora, sobrejetora, bijetora, ou ela pode não ter classificação. Então, existe essa possibilidade também. Não é que todas as funções são classificáveis. Tem função que é e tem função que não é classificável. Ok? Então, nós vamos aprender agora como identificar essa classificação. Bem simplesinho, galera. Preste atenção aqui. Vamos iniciar falando da função injetora. Quando que uma função ela é injetora? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando cada elemento da imagem está associado a apenas um elemento do domínio. Ou seja, quando eu digo função de A em B, cada elemento de A tem um correspondente em B, e somente um, ok? Olha só, preste atenção que tem alguns detalhezinhos, porque uma coisa é ela ser injetora, outra coisa é ela ser somente injetora. Então, eu tenho que aprender a diferenciar isso. Porque ela pode ser injetora e outras coisas mais. E quando ela é injetora e outras coisas mais, ela vai receber outro nome. Então, eu só digo que a função é injetora. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concursos preparamos um super curso online, ponto a ponto do digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, tchau.